Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Auxílio ao Mestre. Estamos aqui, mais uma vez, pela graça, a bondade e a misericórdia do nosso Deus. E hoje, amados, nós estaremos dando continuidade ao material produzido pela CPAB, que é a revista bíblica da Escola Dominical. Estamos aqui produzindo conteúdos para auxiliar você que é professor da escola dominical e você que é amante da palavra de Deus. Neste quarto trimestre, o tema proposto para a CPAD é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. É um livro maravilhoso para se estudar, muitas aplicações para as nossas vidas. E nós vamos dar continuidade na lição de número 2. O fim vem. Leitura bíblica encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 7, versos de 1 a 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus pecados e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Nesta lição nós vamos entender o seguinte, irmãos, que durante décadas o Senhor ele usou vários profetas para confrontar o pecado, a idolatria, as injustiças sociais e as abominações ocorridas ali em Jerusalém. Agora, o povo ele não deu muito crédito, porque até então os profetas diziam, parecia, não, isso aí já tem décadas que a gente ouve falar que vai ter esse juízo aí, nada acontece. O povo acabou não dando muito crédito, porque confiaram muito na sua religiosidade. Confiaram, na verdade, na questão do templo, como se o templo fosse a presença de Deus e Deus estivesse engaiolado ali dentro daquele templo. Então, o profeta Ezequiel, de lá do cativeiro na Babilônia, ele deu muita ênfase acerca da proximidade desse juízo. O juízo já havia se abatido pela primeira vez quando foi a primeira leva de judeus para a Babilônia. E agora o profeta ele vem dizendo, olha, virá algo pior, o fim vem, e não vai ser esse negócio que aconteceu aí não, vai ter uma severidade, vai ser severo, vai ser, vamos dizer assim, vai ocorrer a destruição, Deus vai acabar com tudo. Então, esta era a ênfase do profeta. E Deus, irmãos, usaria a Babilônia com vara de ferro para corrigir Israel. É sobre isso que nós vamos falar nesta lição de hoje.
sobre a profecia. Neste primeiro tópico, meu irmão, nós vamos falar aqui acerca dos elementos e características desta profecia, que a difere dos falsos profetas. Porque para você aferir se uma profecia era verdadeira ou não, era o fator chamado tempo. E esta profecia, ela se cumpriu. Então nós vamos ver aqui alguns elementos característicos desta profecia. Introdução. Primeira coisa que nós vemos aqui nesta profecia são os termos usados aqui pelo profeta. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e assim diz o Senhor. Isto significa que o próprio Deus teria se comunicado de forma explícita, ou seja, a boca de Deus teria proferido tais palavras. Esse termo aqui, meu amado, nós vemos ele usado pelos profetas, os verdadeiros profetas. E os falsos profetas também às vezes usavam esses termos. Veio a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Meu irmão, tem que ter muito temor de Deus para poder colocar Deus no meio de uma profecia que ele não esteja inspirando. Então, o uso desse termo, veio a palavra do Senhor a mim, e assim diz o Senhor, o profeta estava declarando o seguinte, olha, o Senhor que me deu essas palavras, o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo é literalmente o que Deus falou de mim. Uma coisa sou eu pregar na qualidade de profeta, porque quem prega o evangelho, ele está na autoridade do reino de Deus pregando a salvação. Então, ele se levanta como um profeta, que ele vai pregar a verdade, ele vai ser um porta-voz de Deus. Agora, quando se usa o termo, veio a palavra do Senhor a mim, e assim diz o Senhor, a pessoa está legitimando que aquela fala é literalmente dada por Deus. Precisa ter muito temor, meu irmão. Às vezes a gente ouve coisas aí que pessoas dizem que foi Deus que falou, quando Deus não falou coisa nenhuma. Então nós vemos aí esses termos usados que legitimava a profecia, mas somente quando ela se cumprisse é que se saberia se aquele profeta era de Deus ou não, ou se aquela profecia era de Deus ou não. Tudo iria depender do fator chamado tempo, e ela se cumpriu. Extensão. Qual é o alcance, na verdade, dessa profecia? A profecia teria um duplo alvo. Primeiro, se referia ao juízo imediato que viria sobre Israel, sobre Judá. E, posteriormente, englobaria todos os povos, nações, tribos e línguas da terra. Não, nós compreendemos que Deus ele tem o tempo certo de tratar com o pecado, seja esse de caráter individual ou coletivo. Então nós entendemos que esta profecia ela tem um duplo alcance, porque trechos dela está se referindo à terra de Judá, a Jerusalém. Agora, há trechos nela que se refere à terra, a Terra como o cosmos, o planeta, tá certo, querido? Então, haverá um tempo em que Deus irá tratar com as nações, povos, tribos e línguas para julgar as injustiças sociais, as violências, as abominações, a idolatria e a feitiçaria. Então Deus tratou o pecado de Judá, Deus mandou aquele povo para o cativeiro e haverá o tempo do grande, vamos dizer assim, do período da grande tribulação que virá sobre a terra. Então, esta profecia de Ezequiel, ela tem um caráter, meu irmão, de alcance a longo prazo. Ela tem um caráter escatológico, porque o seu desdobramento não diz respeito somente a Judá, mas aos demais povos da terra, porque Deus trabalhou primeiro ali em Judá, ele vai tratar o pecado coletivo da humanidade. Quando? Uma pergunta. Quando se daria o cumprimento desta profecia? Segundo o profeta Ezequiel, havia chegado já o momento de Deus punir Israel por conta da idolatria,
das injustiças sociais e da violência que havia naquela cidade. O juízo, meu irmão, seria muito severo, devastador e destruidor. Jerusalém seria destruída e o templo viraria pó, viraria ruínas. Quando o profeta Ezequiel declarou isso, meu irmão, numa outra profecia, em que Jeremias fala da destruição do templo, Ezequiel fala também da destruição do templo, aquilo o povo, não, que isso, o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas o profeta Ezequiel ele foi muito enfático e nós se engana quando nós achamos que a questão envolvia apenas a idolatria. Irmão, a Bíblia fala que um abismo chama o outro, tá certo, meu querido? O que aconteceu? Israel entrou pelo caminho da idolatria e, consequentemente, ele foi se afastando de Deus. E à medida que Israel, Judá, foi se afastando de Deus, eles foram se entregando cada vez mais e mais ao pecado, a ponto de haver violência, criminalidade, homicídio, morte, assassinato. Meu irmão, todas as barbáries aconteciam ali, meu irmão. As injustiças sociais, a violência, as abominações e a idolatria. Então, foi um conjunto da obra que Deus julgou. Não foi somente a questão da idolatria. A questão da idolatria desencadeou, tá bem, meu amado? Porque quando o homem escolhe distanciar de Deus e não obedecer à sua lei, ele vai se tornar escravo do pecado. Foi o caso aqui do povo de Judá, o povo de Israel. Esse juízo seria muito severo e devastador. Deus iria destruir Jerusalém, iria destruir o templo. E era algo para o judeu até então que parecia impossível de acontecer. Era um povo que estava muito apegado à tradição e à religiosidade, mas não tinha mais a essência de Deus naquele tempo. Sobre o fim, o profeta Ezequiel, meu irmão, ele reitera que viria mesmo o fim. Agora, nós precisamos compreender, não era o fim da nação. Como Deus acabou, por exemplo, com o Império Assírio, que ele não existe mais, tá certo, querido? Então, alguns povos Deus aniquilou, não existem mais. Agora, nós vamos compreender que este fim que o profeta estava falando, Deus ia colocar um fim nas injustiças sociais, Deus iria colocar um fim nos homicídios, na violência, Deus ia colocar um fim nas abominações, na idolatria, na religiosidade hipócrita daquele povo. Então Deus ia colocar um fim, e para isso ele iria destruir Jerusalém, destruir, profanar o templo. 1/3 morreria de fome durante o cerco da cidade, 1/3 morreria sobre a espada, seriam assassinados no ato da invasão, e 1/3 seria levado para o cativeiro. Então é sobre isso que nós vamos falar neste segundo tópico. Sentido. Quando nós falamos aqui do sentido, nós precisamos entender que nesta sentença relacionada ao fim, a poesia judaica é usada aqui como um recurso literário. Daí a razão de nós vermos aí algumas repetições. Nós vamos verificar, por exemplo, versículos, o versículo 4 e o versículo 9, eles são idênticos. Então isso ali era um recurso literário para se comunicar uma verdade. O objetivo aqui era levar o leitor da mensagem. Você precisa entender que Ezequiel enviaria estes escritos a Judá. Então o objetivo era levar o leitor a compreender o rigor do juízo que muito em breve alcançaria a todos ali em Jerusalém, ali na tribo de Judá. Então nós vemos aí esse recurso literário que é a poesia. Por exemplo, o que é poesia na Bíblia? A Bíblia, o livro de Jó é poesia, salmos, provérbios, cantares, eles são poesias. A Bíblia tem poesia, Deus se agrada de poesia e usou na profecia de Ezequiel elementos e recursos literários próprios da poesia judaica.
Expressões repetidas sobre o fim. Nós precisamos entender aqui que durante décadas Deus exortou Israel acerca do juízo, mas Israel ele não deu muito crédito das outras vezes. Mas desta vez, irmão, esta profecia, este juízo estava de fato às portas. E é por esta razão que existe nesta profecia, neste texto que nós acabamos de ler, várias repetições relacionadas ao fim. Porque, como eu já disse e reitero, o objetivo era levar os leitores a ficar perplexo com o que estava por vir. Por exemplo, quando nós lemos uma matéria de jornal ou na televisão, tem coisa que deixa a gente chocado. Embora a gente está vendo tantas barbáries e tanta maldade, que às vezes a gente parece ficar até anestesiado e não fica mais indiferente a isso. Mas o objetivo, irmãos, era chamar a atenção do povo, era chamar a atenção do leitor para o rigor daquele juízo que estava às portas, porque até então Deus usou vários outros profetas, mas o povo fez assim, tem séculos e décadas que a gente ouve falar desse fim, desse juízo e nada aconteceu. Mas desta vez, meu irmão, Deus ele se valeu da repetição, da ênfase acerca do fim, para mostrar que realmente estava muito próximo e quem sabe o povo poderia mudar, se arrepender, mas o povo não mudou. A repetição da sentença. Como nós já falamos anteriormente, mais uma vez a ênfase se volta para a intensidade e a proximidade desse juízo. Aí nós vamos observar que os versículos 4 e 9, eles são idênticos. Alguém vai olhar, não, mas a CPAD errou, a Casa Publicadora ela errou, a Sociedade Bíblica do Brasil errou. Não, o texto é literalmente, o versículo 4 e o 9, eles são idênticos. O que é isso? É um recurso, é Deus mostrando a proximidade, a severidade, Deus chamando a atenção do leitor, olha, prestem atenção, já está na porta. Ele vai reiterar a severidade do Senhor quanto a este juízo devastador. Entenda uma coisa, o profeta Ezequiel estava no cativeiro. Ele escreve lá que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Por isso há uma discussão se Ezequiel foi na primeira leva ou na segunda leva. O comentarista ele pontuou na lição de número 1 que Ezequiel foi na primeira leva. E a CPAD sempre ensinou que Ezequiel foi na segunda. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá certo, querido? O fato é que no 5º ano do cativeiro de Joaquim, ele escreve para aquele povo dizendo, olha, uma parte já veio para cá. Se vocês pensam que este é o juízo da parte de Deus, vocês estão enganados. Porque, olha, Deus vai trazer a espada, vai trazer a fome, Deus vai destruir o templo, Deus vai destruir a cidade. Então, vocês não mudaram de vida, vocês não se arrependeram, olha, e o juízo está vindo. O juízo vem. O juiz está vindo. Então foi muita ênfase acerca disso, porque o povo, só levou uns para lá e nós estamos tocando a nossa vida, dá para a gente viver assim. Então o povo não tomou vergonha e estava agora o quê? Zombando, vivendo o mesmo estilo pecaminoso sem mudança de vida. Aí Deus usa o profeta para dizer para eles, olha, o pior ainda está por vir. Sobre o inimigo. Até agora nós falamos sobre as características da profecia, o teor da profecia e a abrangência da profecia. Agora nós vamos falar um pouco sobre o inimigo. Quem era o inimigo? Na verdade, quem seria usado como a vara de correção para corrigir, tratar com Israel. Nesse sentido, nós compreendemos que foi a Babilônia, que na primeira ida dela, por volta do ano 605, ela deixou o templo no lugar, saqueou algumas coisas, não matou a população, não destruiu a cidade.
E o povo achou, não, agora Deus não é tão rigoroso assim, dá para a gente viver. Então, meu amado, Deus agora usaria a Babilônia, meu irmão, sem misericórdia, sem compaixão, para corrigir, disciplinar Israel. Sobre isso nós vamos falar nesse terceiro tópico. Já floresceu a vara. Nós observamos aqui que trata-se apenas de uma metáfora que se refere aqui ao Império Romano, o qual foi preparado pelo Senhor como vara de correção para Israel. Nós precisamos entender também que Deus açoita o filho a quem ele ama. Daí a razão da vara de correção. Se nós analisarmos aqui, já floresceu a vara, eu compreendo que Deus está usando um léxico verbal próprio da relação de pai para com filho. Quando eu era criança, a minha mãe, ela exortava a gente, chamava a atenção, não faça isso porque eu vou te cortar na vara. Não faça isso, não me desobedeça. E ela saía para resolver algumas coisas na rua e a gente aprontava, irmãos. A gente mexia na panela, mexia na geladeira, a gente bagunçava a televisão e quando dava perto do horário da minha mãe chegar, meu irmão, batia um medo. A gente ficava até tremendo a perna porque não dava tempo de corrigir a bagunça. E a mãe chegava, meu querido, e quando via aquela bagunça, até ovo a gente fritava, irmão, sem gordura, queimava a panela. Irmão, eram 5 meninos, tudo abençoado de Deus. Meu irmão, minha mãe pegava a vara e cortava uma vara e cortava o outro. Quando Deus fala, olha, já floresceu a vara, é como Deus quer dizer, olha, a vara da correção já está pronta. Eu preparei esta vara. E às vezes minha mãe pegava aquela vara de goiaba, irmão, aquelas bem grandes, aquilo quando pegava na perna, irmão, que deixava o que calombo e deixava as pernas sapecadas e aquela vara não quebrava de jeito nenhum. Não podia ser uma vara qualquer, tinha que ser uma vara que não quebrava. Então Deus quer dizer, olha, já floresceu a vara, porque Deus queria dizer, olha, eu já preparei a vara de correção. Então, meu irmão, Deus ele tem a forma de tratar com os seus filhos. Lá em Hebreus vai dizer, por exemplo, que Deus açoita, Deus usa a vara sobre o filho a quem ele ama para corrigir, para disciplinar. A Bíblia fala, não retire a vara da criança. Em que sentido? Eu vou espancar a criança? Não. A vara é usada na Bíblia, é símbolo de disciplina e de correção para o filho a quem Deus ama. Porque se ele não fosse filho e Deus não amasse, Deus não iria açoitá-lo, Deus iria exterminá-lo. Até quando Deus usa a vara, ele revela o seu amor e a sua misericórdia. Reverdeceu a soberba. Muito embora, irmão, o Senhor tenha usado Nabucodonosor como uma vara de correção, isso não significa que ele tenha recebido da parte de Deus aprovação em tudo que ele fez. Deus usou o rei soberbo para abater a soberba e a arrogância de Israel. Veja só, meu irmão, Nabucodonosor, ele fez coisas terríveis, irmãos. Ele pegou, por exemplo, os filhos de Joaquim, matou na frente deles, degolou, arrancou seus olhos e levou ele preso e cativo. Então Nabucodonosor fez coisas terríveis. Quando Deus fala assim, reverdeceu a soberba, nós entendemos o seguinte, irmãos, como é que o povo de Israel agiu com Deus, com soberba? Como é que o povo agiu com os profetas? Com indiferença, com altivez e com soberba. Como é que eles reagiram diante das palavras proferidas por Deus? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Deus está aqui preso dentro desse templo. Esse templo não vai ser destruído porque Deus está ali dentro como se fosse um Deus engaiolado. Eles estavam achando que Deus, irmãos, era semelhante a um Deus pagão, que poderia ficar preso dentro do templo, como foi o caso de Dagom, que quando foi ver no dia de manhã, estava lá com os braços cortados, perna cortada, cabeça cortada. Então, meu amado, o povo se mostrou arrogante, o povo se mostrou altivo e soberbo. E o que Deus fez?
levantou um rei soberbo, altivo e arrogante, que não usou de misericórdia, não usou de compaixão, meu querido. Meu irmão, a pessoa quando trilha o caminho da arrogância, da soberba, Deus fala com mansidão, Deus fala primeiro com misericórdia. Deus usa o pastor, Deus usa o professor, Deus usa a pessoa para falar com a gente. Mas se a gente permanecer arrogante e soberbo, Deus pode permitir a gente cair nas mãos de uma pessoa que não teme a Deus, um descrente, um ímpio, de um bandido, um criminoso, um trapaceiro, alguém altivo, irmãos. E Deus permite isso para quebrar a nossa arrogância, a nossa altivez. Nem tudo que Nabucodonosor fez foi aprovado. Primeiro que ele era um rei pagão. Então Deus usou um rei soberbo para tratar a soberba, a altivez e a arrogância de Israel. O rei Nabucodonosor. Meu irmão, primeira coisa que você precisa compreender. Deus é o Senhor de toda a terra e Ele tem o pleno controle da história. É Ele quem estabelece os reis e os tira quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Nabucodonosor, meu irmão, ele foi um rei pagão usado por Deus. Todavia, ele não conhecia o Senhor. Mas, após ser abatido, Deus quebrar o tupete dele, este rei se voltou para Deus e o adorou com um coração verdadeiro e sincero. Este é o Deus que nós servimos. Observe uma coisa, irmãos. Às vezes a gente tem aquela visão, quando lê a Bíblia, que Deus só trabalha em Israel. Às vezes o judeu tinha a visão que Deus ele era judeu. Que Deus era dentro da cultura judaica e era Deus somente em Israel. E nos relatos bíblicos nós vamos ver, por exemplo, que Naamã ele foi usado por Deus para dar um grande livramento à Síria. Deus não trabalhava, não era somente dentro de Israel. Deus, ele é o Senhor dos povos e das nações. Ele não compactua com a idolatria e o paganismo desses povos, mas ele é o Deus de todos os povos. E ele é o quê? O Senhor da história. O próprio Nabucodonosor, quando ele teve aquela experiência que durante vários anos ele pastou como animal, como um boi, depois quando a lucidez voltou, ele fala, ele declarando, ele estabelece rei e os tira e abate aqueles que andam na arrogância. Então, meu amado, Deus ele tem um controle pleno acerca dos líderes, acerca dos governos, acerca das nações. Há coisas que acontecem que são dentro da vontade permissiva de Deus, mas esta vontade permissiva não significa que Deus não tenha o controle sobre os atos daquela pessoa. Há pessoas, líder que foi escolhido por Deus dentro da vontade diretiva de Deus, como foi o caso, por exemplo, de Davi. Então nós vamos compreender, Nabucodonosor, ele foi um rei pagão, usado por Deus. Veja só, ele era usado por Deus, mas ele não era um homem de Deus. Nem todos aqueles que são usados por Deus, irmãos, pode dizer que é um homem de Deus. Nabucodonosor é um exemplo deste. Ele foi usado por Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele não sabia quem era Deus. Agora, meu amado, após Deus abater, Deus, ele, em um certo momento, Nabucodonosor estava andando no seu palácio, e ele olha para a Babilônia, uma construção magnífica daquela cidade, uma das maravilhas do mundo daquela época. Olha a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome. Ah, meu irmão, Deus usou um rei soberbo para abater a soberba de Israel. E chegou o momento de Deus abater a soberba de Nabucodonosor. Ele passou vários anos como animal. Pelo cresceu a barba e ele foi retirado dentre os homens. Ele entrou numa loucura. Ele ficou louco, irmãos. E depois, de acordo com a profecia de Daniel, a lucidez dele voltou. E quando a lucidez volta, ele, agora eu exalto, glorifico o Deus dos céus. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eita glória de Deus! Depois que ele experimentou o chicote de Jeová ou a vara da correção, parece que Nabucodonosor virou crente. Agora eu louvo, exalto e glorifico, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O soberbo foi usado para tratar soberbos, e depois Deus tratou a sua soberba, e o rei pagão se curvou diante do Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluias! Babilônia. Ela foi o primeiro império mundial descrito na Bíblia. Todos os governos daquela época estavam sob o comando de Nabucodonosor da Babilônia. Mas Jeremias deixou bem claro, a razão da ascensão deste império se deu por conta do Senhor e não por conta do seu monarca. Nós vemos aí Babilônia, quando a palavra fala que a vara já verdeceu, o que quer dizer? Que Deus havia trabalhado, deu crescimento e ela chegou no ponto exato, tá certo, meu amado? Então, a razão da ascensão deste império, irmãos, não se deve por conta do seu monarca, mas foi a mão de Deus, porque o profeta Jeremias, ele havia declarado uma palavra aqui que eu quero compartilhar com você. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 25, no versículo 6 ao 7. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então, o que fica claro aqui, meu irmão, é que a ascensão da Babilônia foi permitida por Deus, estabelecida por Deus. Deus colocou todos os reinos, não somente de Israel. O Egito, o Império Assírio foi aniquilado, destruído. A Síria, os filisteus, os caldeus, todos estavam sobre o governo, a liderança da Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, e foi Deus que determinou isso. O que é que nós compreendemos? Que é Deus que estabelece até, meu irmão, o Império Mundial. Você pensa que Estados Unidos, China, Rússia, Brasil, meu irmão, Deus, se ele quiser enaltecer a nação brasileira e colocar o Brasil como a superpotência mundial e todos os governos debaixo da liderança dela, Deus faz isso, irmãos, porque ele tem um controle sobre todos os governos. A Babilônia, ela é descrita na Bíblia como o primeiro império mundial, meu querido, que englobou várias nações e povos daquela época, e a Bíblia fala de outros impérios mundiais que viria, que era o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então nós compreendemos que Deus, ele é o Senhor da história, ele estabelece reis, abate reis e ele coloca tudo dentro da vontade dele, porque ele tem o controle. Ah, irmão Mauro, mas o país ali é pagão, lá não aceita nem sequer pregar o evangelho. Meu irmão, eu não estou dizendo que Deus opera isso no centro da vontade dele, não. Isto é dentro da vontade permissiva de Deus. Deus permite que até homens maus chegam ao poder. Todavia, ele tem o controle sobre as suas ações. Deus sabe até usar a maldade, a malignidade de um rei pagão para que os seus propósitos se cumpram. Meu amado, este é o nosso Deus. O Deus que tem o pleno poder e o domínio
sobre todas as nações. Chegamos aqui ao término desta lição. Muita coisa nós gostaríamos de falar, e o tempo é tão curto que não foi possível comunicar, mas que você possa pesquisar, ler, aprofundar. O meu objetivo aqui é apontar caminhos que você possa usar na ministração, no preparo desse material. Se você deseja possuir esse material em PDF, eu te peço para entrar em contato comigo. Tem sempre o meu telefone no final do vídeo. E esse material eu compartilho em PDF semanalmente com aquelas pessoas que compreendem, primeiro, que esse projeto é de Deus. Segundo, eu não faço esse projeto para vender PDF, mas aquelas pessoas que têm nos ajudado a manter esse canal com recursos. Meu irmão, eu honro essas pessoas compartilhando esse material em PDF. Se você compreende que esse projeto ele é de Deus e você pode nos ajudar, você pode somar conosco nesse projeto, entre em contato, eu terei o imenso prazer de me relacionar e ter você aqui no meu WhatsApp. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Ensina-nos, ó Pai, a ser verdadeiros atalaias, profetas do Senhor. Que nós não venhamos usar o nome do Senhor em vão. Que nós não venhamos usar o nome do Senhor para tirar vantagem. Mas, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai, atalaias. Oh, meu Deus, o fim virá. Se abaterá um dia sobre a nação. O Senhor tem um dia reservado para tratar os pecados da humanidade, que será na grande tribulação. E nós acreditamos que aqueles que são fiéis ao Senhor, eles não estarão mais aqui. O Senhor irá recolher e retirar a tua igreja antes disso. Meu Deus, fica conosco. Dá-nos, ó Pai, a tua bênção. Dá-nos, ó Pai, da tua graça e da tua virtude. Pois assim te agradecemos, certos da resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima oportunidade, se não houver o arrebatamento. Porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que nem você também estará. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.